Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Segurança da informação, softwares maliciosos. Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo da semana 5, eu vou falar sobre softwares maliciosos. O professor Júlio César Estrela é branco e careca, usa óculos de grau e camisa polo rosa. Visto do quadril para cima, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem ora em tela cheia, ora como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O primeiro slide tem o título Roteiro e os tópicos. O que é um código malicioso? Malware, vírus, worms, trojans, rootkit, spyware, ransomware. Ataques internos. Defesa contra ataques internos. Proteção contra malware. Bom, o que é um código malicioso, né? O que vem a ser a classificação desses códigos maliciosos, né? Então, como a gente pode dividir esses códigos maliciosos em grupos, né? Com base nas suas características, na forma de ataque, né? Que tipo de informação eles visam obter, né? Que tipo de pilar, por exemplo, está associado, né, a pilar da segurança da informação, né? Que pode ser abalado com esse tipo de código malicioso, né? Falar um pouco também sobre ataques internos, né? A defesa contra esses ataques internos, né, dentro dos sistemas computacionais, dentro das organizações. Sempre quando há um tipo de código malicioso, né, rapidamente, né, aparece a contramedida associada, né, àquele código malicioso, né? Então, o que deve ser feito para mitigar? Como se fosse uma vacina, né? Vacina para aquele vírus ou para aquele problema, determinada ação, né? E proteção também contra malware, né? Slide com o título Softwares maliciosos e o texto. O que é? Um código de computador nocivo que tem como objetivo criar vulnerabilidades no sistema, gerando backdoors, violações de segurança, roubo de dados e informações, etc. Bom, softwares maliciosos, né, vêm a ser códigos nocivos que têm como objetivo principal criar algum tipo de vulnerabilidade no sistema, gerando, por exemplo, né, violações de segurança, roubo de informação, né, colocação de algum tipo de escuta, né, dentro dos sistemas para identificar o comportamento deles, de modo a realizar um ataque que vai ser bem sucedido, tá? Novo slide com o título Malware e o texto. Pode ser classificado em várias categorias, dependendo da propagação e ocultação. Propagação. Termos em destaque. Vírus. Propagação assistida por humanos, por exemplo, anexo de e-mail aberto. Termo em destaque. Worm. Propagação automática sem assistência humana. Ocultação. Rootkit. Modifica o sistema operacional para ocultar sua existência. Trojan. Fornece a funcionalidade desejável, mas oculta a operação maliciosa. Os termos vírus, worm, rootkit e trojan estão destacados em laranja. O malware ele pode ser classificado, né, em várias categorias que depende, né, e que tem relação tanto com a propagação quanto a ocultação da informação, tá? Então, com relação à propagação, nós temos os vírus, né, cuja propagação ela é assistida por humanos, né? Então, por exemplo, anexo a um e-mail aberto, eu vou anexar um vírus, e vou enviar esse vírus para um outro destinatário que vai receber esse e-mail, né, com esse vírus, vai clicar nesse arquivo, por exemplo, infectado, e vai infectar todo o seu computador. Atualmente nós temos vários sistemas de e-mail, né, que privam já o usuário de enviar algum arquivo infectado, né? Então eles já fazem verificação, por exemplo, se aquele arquivo está infectado, né, ou sua extensão pode ser suscetível, né, a ser infectado por vírus, né, e já impedem que o envio desse arquivo seja feito, né. Ainda que seja possível fazer um envio desse arquivo, né, sem ter a 100% de certeza que tem um vírus, né, o usuário do outro lado pode utilizar um antivírus, né,
para checagem, né, antes de escrever esse arquivo no disco novamente. Tá? Então o worm também, quanto à propagação, é um tipo de malware, né, que se propaga de forma automática, sem a assistência humana, né. Do ponto de vista de ocultar a informação, nós temos os rootkits, né, que tem como objetivo modificar o sistema operacional para ocultar a existência de uma vulnerabilidade, a existência de um malware, né. Então, prepara todo o sistema operacional, né, para trabalhar de forma sigilosa em favor do atacante, né, ou do intruso, né. Então você nem percebe que os seus dados estão sendo obtidos, seus dados estão sendo roubados, que o sistema operacional está sendo modificado, né, enfim. Né. Então esse é um tipo de vulnerabilidade muito ruim, né. E os cavalos de Troia, né, os trojans, que fornecem funcionalidade desejável, mas oculta a operação maliciosa. Tá? Novo slide com o título Malware e o texto. Vírus. Anexa-se a um host, geralmente um programa. Código autorreplicante. Cavalos de Troia autorreplicantes. Altera o código normal com a versão infectada. Opera quando o código infectado é executado. Bom, os vírus, né, em geral, eles são anexados a um host, né, uma máquina, geralmente um programa, né. O código deles são autorreplicantes, né. Os cavalos de Troia também, né. Altera o código normal com a versão infectada, né, e opera quando o código infectado é executado. Tá? Slide com a continuação. Worm. Malware autorreplicante que não requer um programa host. Propaga uma versão totalmente funcional de si mesmo para outras máquinas. Carrega uma carga útil executando tarefas ocultas. Backdoors, retransmissores de spam, agentes DDoS. Fases: sondagem, exploração, replicação, carga útil. Os worms são malwares autorreplicantes também, que não requer um programa ou um host, né? Propaga uma versão totalmente funcional de si mesmo para outras máquinas. Carrega uma carga útil executando tarefas ocultas, né? Então, como exemplo, aí a gente tem backdoors, né? Retransmissores de spam, muito comum em e-mails, né? Agentes de DDoS, né? Distributed Denial of Service, entre outros. Tá? Então, as fases do malware envolvem, de um modo geral, a sondagem, né? Do que se quer fazer, a exploração, depois que conseguiu a sondagem, né? A replicação, né? E a implantação, né? Dentro da carga útil da informação, do dado, né? Enfim, né? E suas variantes. Novo slide com o texto. Rootkit. É um software que permite acesso privilegiado e contínuo a um computador enquanto oculta ativamente sua presença dos administradores, subvertendo a funcionalidade padrão do sistema operacional ou outros aplicativos. Termo em destaque. Objetivo: ocultar as informações da visão dos administradores para que o malware não seja detectado. Exemplo: ocultar processos, arquivos, conexões de rede abertas, etc. Os rootkits são softwares que possibilitam acesso privilegiado a um sistema computacional completo, né, ocultando sua presença, né, dos administradores, né, de quem administra toda a infraestrutura computacional, e de modo geral subvertendo a funcionalidade padrão do sistema operacional ou outros aplicativos. Né. Então você pode pôr um rootkit, por exemplo, de modo que quando você dá um ls para listar o arquivo, ele apaga o arquivo, né, para você. Tá? Então você pode fazer uma série de modificações. Tá? O objetivo é ocultar a informação da visão de quem administra, né, para que o malware não seja detectado. Tá? Então, por exemplo, vou ocultar processo, vou ocultar arquivo, vou ocultar a conexão de rede aberta, né, quer dizer, fazendo tudo por baixo dos panos. Né? Slide com o título Malware. Trojan. Software que parece desempenhar uma função desejável para o usuário antes de ser executado ou instalado, mas também pode roubar informações ou danificar o sistema. Os cavalos de Troia podem ser instalados como parte da carga útil de outro malware, mas geralmente são instalados por um usuário ou administrador deliberada ou acidentalmente. Exemplo: lançar um keylogger. À direita, ilustração do cavalo de Troia, um cavalo feito de madeira e sobre 4 rodas.
Os cavalos de Troia são aplicações, né, que parecem desempenhar uma função desejável, mas na verdade não fazem isso, né? Eles podem, parecem que fazem algo muito útil dentro do sistema, mas na verdade estão roubando informações, né? Eles podem ser instalados como parte da carga útil de outro malware, né? Mas geralmente eles são instalados por um administrador, né? De forma deliberada ou acidentalmente, tá? Então é um tipo de vulnerabilidade que pode acontecer dentro, né, da organização, de quem trabalha com isso, né, quem trabalha com os dados ali. Então, por exemplo, lançar um keylogger, né, eu vou colocar um keylogger para digitar tudo, para capturar tudo que eu estou digitando no teclado aqui, vou interceptar, né, aí independe se ele é com fio ou sem fio, que dá para fazer isso também, e capturar tudo que você digita. Você pode entrar no site do seu banco, por exemplo, né, e com base nisso eu conseguir pegar o que você digitou no teclado e já saber sua senha, né, mesmo não estando criptografado. Novo slide com o título Malware. Spyware. Coleta, aos poucos, pequenas informações sobre os usuários sem o conhecimento deles. Keyloggers. Rastreamento furtivo e registro de pressionamentos de tecla. Podem rastrear o hábito de navegação. Podem redirecionar a navegação e exibir anúncios. O spyware tem como objetivo coletar de forma lenta, né, pequenas informações sobre os usuários, sem conhecimento deles. Também não deixa de ser um keylogger, não deixa de ser um spyware, né, para fazer rastreamento furtivo, né, de processamento de tecla. Pode rastrear hábito de navegação, né, pode direcionar a navegação, exibir anúncios, né, então fazer isso, exibir anúncio, aí você clica no anúncio, você pode se infectar também. Quer dizer, a partir desse anúncio você pode se infectar com outros tipos de malware, inclusive. Novo slide com o título Malware e o texto Ransomware. Mantenha um sistema de computador ou os dados que ele contém refém contra seu usuário, exigindo um resgate. O que faz? Desabilita um serviço essencial do sistema ou bloqueia a tela na inicialização do sistema. Criptografa alguns dos arquivos pessoais do usuário, originalmente chamados de criptovírus, criptotrojans ou cryptoworms. E o ransomware mantém o sistema de computador ou dados que ele contém, né, refém contra o usuário, tá, exigindo um resgate. É o tipo de vulnerabilidade que tem sido muito comum, né, principalmente em ambientes, né, com determinados tipos de sistemas operacionais que não têm proteção, né, que não são atualizados, né, e que são suscetíveis a esse tipo de ataque, né. E aí, uma vez obtendo as informações, eles pedem um resgate, né, em geral muito grande de dinheiro. Há muitos casos de pedir esse resgate em criptomoeda. O que ele faz? Ele desabilita um serviço assistencial do sistema. Então, por exemplo, desabilita todo o banco de dados do sistema de tributação de IPTU de uma prefeitura de uma cidade qualquer, tá? Ou o sistema de pagamento dos servidores, dos funcionários, né? E aí, se você não consegue fazer isso, você não paga o funcionário, e aí, para você liberar o sistema, você tem que pagar grande quantia em dinheiro, né? Então ele pode bloquear a tela de inicialização, simplesmente ele pode bloquear o boot do sistema operacional, várias coisas, tá? Slide intitulado Ataques Internos. É uma violação de segurança causada ou facilitada por alguém da própria organização que controla ou constrói o ativo que deve ser protegido. No caso de malware, um ataque interno refere-se a uma falha de segurança criada em um sistema de software pelos seus programadores. Bom, com relação aos ataques internos, né, é uma forma de violação de segurança que é facilitada por alguém que faz parte do ambiente computacional, do ambiente de tecnologia, da informação da organização, tá? Então, no caso do malware, de um modo, de certa maneira, né, esse ataque interno vai ter relação com uma falha de segurança, né, criada em um sistema de software pelos seus programadores, tá? Então, é aquela história do inimigo mora ao lado, né? Então, alguém que conhece muito do ambiente computacional pode lidar com esse tipo ou fazer com que uma ação dessa ocorra, né? Slide com o título Backdoors e 3 tópicos. Também é chamado de alçapão. É um recurso ou comando oculto em um programa que permite que um usuário execute ações que ele normalmente não teria permissão para fazer. Quando usado de maneira normal, este programa funciona completamente conforme o esperado e anunciado. Mas se o recurso oculto estiver ativado,
O programa fará algo inesperado, muitas vezes violando políticas de segurança, como realizar um escalonamento de privilégios. Bom, os backdoors também são chamados de alçapões, né? Recurso ou comando oculto em um programa que vai permitir que um usuário execute várias ações, né, que ele normalmente não teria permissão para fazer. Tá? Eles podem ser, os backdoors podem ser, a gente pode classificar eles do bem e do mal, né? Quer dizer, usado em certa medida, ele pode funcionar como esperado, como anunciado, né, para identificar alguns problemas, inclusive, né? Então, há muita confusão no uso de backdoors, né, na maior parte das vezes, para obter informações que não deveriam ser obtidas. Se o recurso oculto estiver ativado, né, o programa vai fazer algo inesperado, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, viola a política de segurança do local. Né. Então, por exemplo, escalonar privilégios de usuários, por exemplo, em relação ao acesso aos recursos do sistema computacional. Novo slide com o texto. Alguns backdoors são colocados em um programa por seus programadores, destacado em laranja, não maliciosos. Finalidade de depuração. Muitos jogos de computador têm backdoors. Código de chave secreta para alterar a função do jogo. Alguns deles são colocados em programa por seus programadores, que são os não maliciosos, né, para identificar, por exemplo, facilitar a depuração de código. Para muitos jogos de computadores tem backdoors, né, por exemplo, para alterar a função do jogo, né. Enfim, então o fato é que há duas vertentes aí, aqueles que são utilizados para um bom uso e aqueles para um mau uso, né. No slide, o texto. Termos em destaque. Backdoors deliberados inseridos por programadores maliciosos. Chantagem, privilégio secreto. Tópico em destaque. Backdoor criado por um malware em máquinas comprometidas. Abre um serviço de escuta TCP. Qualquer pessoa pode ter uma conexão shell com a máquina sem conta e senha. E aqueles deliberados que são inseridos por aqueles que querem obter informação, ocultar informação ou pedir alguma forma, algum recurso financeiro para liberar o dado que foi obtido de forma não adequada, né? Então, por meio de um privilégio secreto ou de chantagem, por exemplo, para que isso ocorra, tá? Backdoors criados por malwares em máquinas comprometidas, em redes de botnet, né? Por exemplo, para abrir um serviço de escuta do TCP, que é um protocolo da camada de transporte. Qualquer pessoa pode ter um shell com máquina sem conta e senha, né? Então, você conseguir fazer acesso a isso, né? Slide intitulado Bomba Lógica e o texto. Programa que executa uma ação maliciosa como resultado de determinada condição lógica. Exemplo: um programador que codifica o software para o sistema de folha de pagamento insere o código que faz o programa travar caso ele processe duas folhas de pagamento consecutivas sem pagá-lo. Combinar bomba lógica com um backdoor, onde um programador coloca uma bomba lógica que travará o programa em uma determinada data. Um outro tipo de vulnerabilidade, né, o problema são as bombas lógicas, né? Então, basicamente é um programa que executa algo malicioso, né, como resultado de uma condição lógica, né? Por exemplo, um programador que vai codificar uma aplicação para o sistema de folha de pagamento, né, inserir o código que faz o programa travar, caso ele processe duas folhas de pagamento consecutivas sem pagá-lo, tá? Você sempre condiciona algo lógico a uma ação, né, com a ideia da bomba lógica, né? Também é possível combinar a bomba lógica com backdoor, né, onde o desenvolvedor ele vai colocar uma bomba lógica que vai travar o programa em uma determinada data. Então, simplesmente ele para de funcionar naquela data. Slide com o título Defesa contra ataques internos. E o texto? Evite pontos únicos de falha. Use ferramentas de arquivamento e relatórios. Limite a autoridade e as permissões. Sistemas críticos devem ser fisicamente seguros. Monitore o comportamento dos funcionários. Controle as instalações de software na empresa ou no seu computador. Quais são as defesas contra esses ataques internos? Tá?
em geral, evitar pontos de falha únicos, né? Usar ferramentas de arquivamentos e relatórios, limitar a autoridade às permissões, né? A autoridade, quem tem um determinado dado e a permissão de acesso. Um sistema que é muito crítico, ele tem que ser fisicamente seguro, né? Para evitar esse tipo de ataque interno, né? Monitorar o comportamento dos funcionários, controlar as instalações das aplicações na empresa ou no seu computador, né? Slide com título Contramedidas contra Malware e o texto. Assinatura. Scan compara o objeto analisado com um banco de dados de assinaturas. Uma assinatura é uma impressão digital de vírus. Exemplo, uma string com uma sequência de instruções específicas para cada vírus, diferente de uma assinatura digital. Um arquivo está infectado se houver uma assinatura dentro de seu código. E quais são as contramedidas contra a malware, né? Assinatura, a primeira delas, né? Fazer comparação do objeto analisado, né? Com um banco de dados de assinaturas, né? Então, à medida que os malwares vão aparecendo, vão sendo identificados, né? Como que ele funciona, e com base nessa assinatura você compara, né? Para saber que tipo de malware. Uma vez sabendo o tipo de malware, potencialmente já tem alguma vacina para ele, né? Alguma contramedida que faz com que ou evite, né? Ou alguma ação pós a execução dele possa ser feita. Tá? Então, o que é uma assinatura aqui no caso, nesse contexto? É uma impressão digital do vírus, né? Então, é a característica dele, né? Então, uma string com uma sequência de instruções específicas para cada vírus, né? Então, é uma informação completa, né? Que é diferente de uma assinatura digital, é bom frisar, né? Então, um arquivo, nesse caso, ele vai estar infectado se houver uma assinatura dentro do código dele, né? Então, tem uma assinatura que identifica unicamente aquele vírus, né? Então, a gente pode dizer, depois de fazer as comparações, que realmente aquele arquivo, por exemplo, aquele sistema está infectado porque aquela assinatura ela foi detectada, né? Técnicas rápidas de correspondência de padrão para colocar assinaturas, né? E todas as assinaturas juntas, elas vão criar um banco de dados, né, de malware, né? Que vai ser observado, que vai ser acessado, né, para as ações serem tomadas. Muitos desses bancos de dados são proprietários, né, e aí você tem que pagar para fazer isso, né? Muitos deles estão associados a bons antivírus, inclusive, né? Slide com o título Proteção contra Malware e o texto Lista branca-negra. Manter banco de dados de hashes criptográficos para arquivos do sistema operacional, aplicativos populares, arquivos infectados conhecidos. Calcule hash de cada arquivo em discos rígidos. Procure no banco de dados para comparar. Precisa proteger a integridade do banco de dados. Exemplo, software Tripwire. O nome do software está destacado em laranja. Trabalhar com a ideia de lista branca e lista negra, né? Manter os bancos de dados de hash criptográfico, né? Para arquivos do sistema operacional, para aplicativos mais populares, né? Mais utilizados, né? Lista negra para arquivos infectados conhecidos, né? Calcular o hash de cada arquivo em disco rígido, procurar no banco de dados para fazer as comparações, né? Para proteger a integridade desses bancos também, né? Exemplo de um software para fazer isso é o Tripwire, né? Vocês podem procurar depois. Novo slide com as informações. Análise heurística, útil para identificar malware novo e de dia zero. Análise de código. Com base nas instruções, o antivírus pode determinar se o programa é malicioso ou não, ou seja, se o programa contém instruções para excluir arquivos do sistema. Emulação de execução. Executar código em ambiente de emulação isolado, em uma máquina virtual. Monitore as ações que o arquivo de destino realiza. Se as ações forem prejudiciais, marque como vírus. Métodos heurísticos podem acionar alarmes falsos. Uma outra técnica é fazer análise heurística, né? Que é para identificar um malware novo, né? De dia zero, quer dizer, esse malware de dia zero é um malware que foi recentemente descoberto, né? E essa assinatura é descoberta. Fazer análise de código, né? Com base nessas instruções, os antivírus eles podem determinar ou não se o programa é malicioso, né?
e se ele tem instruções para excluir algum arquivo do sistema ou danificar o sistema como um todo. Tá? Fazer a emulação de execução, né? Como que eu emulo a execução de um malware dentro do sistema, que tipo de medida posso tomar com base no resultado dela. Tá? Então, geralmente, isso tem que ser feito no ambiente isolado, né? Hoje, principalmente em máquinas virtuais, ambientes virtualizados, né? Que você simplesmente faz isso, tem um ambiente infectado, depois que você descobriu a assinatura, você simplesmente apaga todo o ambiente. Vai, apaga a máquina virtual, apaga, por exemplo, né? A máquina virtual. No caso da emulação aqui, você vai fazer nesse ambiente virtual, né? Que pode ser infectado, né? Você vai fazer todo o monitoramento das ações que o arquivo de destino realiza. Né? Se essas ações forem prejudiciais, né, pode, uma vez detectada a assinatura, identificá-la como um vírus. Uma coisa importante frisar aqui, que como a gente trabalha com análise heurística, né, ela pode detectar falso positivo. Né? Então, um alarme falso de fato que não é um vírus, né, ou não é um malware, né, não tem aquela assinatura como desejado. Tá? Então, é uma técnica que tem que ser usada com cautela, porque não é difícil, com base, não é tão simples com base na heurística fazer essa detecção. Novo slide com o título Proteção contra malware e o texto Utilizar barreiras. Processo em segundo plano. Serviço/daemon. Verifica cada vez que o arquivo é tocado. Abrir, copiar, executar, etc. Análise sob demanda. Digitalize a pedido explícito do usuário ou de acordo com a programação regular, em um arquivo suspeito, diretório, unidade, etc. Também a gente pode fazer o uso de barreiras, né? Colocar um processo em segundo plano que fica identificando ou varrendo dentro de cada arquivo, né, pelas assinaturas que identificam os malwares, né, ou, por exemplo, um vírus. Né? Verifica cada vez que um arquivo é tocado, né? Então, quando eu abro o arquivo, quando eu copio o arquivo, quando eu movimento, né, quando eu executo, né, então um tipo de barreira. Né? Fazer análise sob demanda, né? Então, em um arquivo suspeito, por exemplo, num diretório, em determinado instante de tempo, né? Slide com o texto. Análise online. Plugin de navegador gratuito. Autenticação por meio de certificado de terceiros. Atualização de software e assinaturas em cada varredura. Configuração não adequada de fazer. O escaneamento precisa de conexão com a internet. Relatório coletado pela empresa que oferece o serviço. Fazer análise online, né? Usar um plugin, por exemplo, dentro do navegador de sua preferência, né? Para procurar por um malware, né? Antes de você fazer alguma ação dentro do seu disco, né? Do seu sistema operacional. Autenticar por meio de certificado de terceiros, atualização de software e assinaturas em cada varredura, né? Configuração que não é muito adequada de fazer nesse caso, né? Esse escaneamento, né, essa atividade online, né, ela pode não ser muito interessante porque ela necessita de conexão com a internet. Tá? Então, essas informações elas são buscadas de uma base de dados para identificar a assinatura, né, do potencial problema. Né? Coletar relatórios, né, de informação sobre o serviço e oferecer para a empresa, né? Então, muitas dessas atividades online que identificam assinaturas, né, elas acabam te identificando, né, identificando algumas informações do usuário, né, você tem que consentir com isso, né, identificando o tipo de padrões que potencialmente a maior parte dos usuários não tem, e pode ser um vírus novo que passa a se propagar a partir do seu host, da sua máquina. Né? Slide com o texto. Análise offline. Assinatura anual paga. Instalado no SO. Software distribuído com segurança pelo fornecedor online ou por um varejista. Atualizações agendadas de software e assinaturas. Facilmente configurável. Escaneamento sem conexão com a internet. Relatório coletado localmente e pode ser enviado ao fornecedor. Análise offline, né? Geralmente você faz uma assinatura anual, então você faz um pagamento de um determinado antivírus, né? Se instala no sistema operacional, ele é distribuído pelo fornecedor, né? E você faz as seguranças agendadas de software e assinatura.
né? É muito fácil de configurar, né? Não precisa de conexão com a internet para fazer isso. Coleta o relatório sobre as atividades do seu host e envia para o fornecedor que desenvolveu a solução. Tá? No slide, o texto. Quarentena. Um arquivo suspeito pode ser isolado em uma pasta chamada quarentena. O arquivo suspeito não é excluído, mas inofensivo. O usuário pode decidir quando removê-lo ou, eventualmente, restaurar para um falso positivo. Interagir com um arquivo em quarentena só é possível através do programa antivírus. O arquivo em quarentena é inofensivo porque está criptografado. A técnica de quarentena é proprietária em geral e os detalhes são mantidos em segredo. Para finalizar, a gente vai falar de quarentena, né, que também é uma outra estratégia para você colocar esse arquivo em isolamento, né, em uma pasta, né, não excluí-lo, né, e aí você decide quando remover esse arquivo ou não, tá, para restaurar ele em função de um falso positivo. Então, para interagir com esse arquivo de quarentena, você tem que ter um antivírus, né, ele é inofensivo porque ele está criptografado no caso, mas só por meio de um antivírus. Ela é proprietária, né, e, em geral, e os detalhes são mantidos em segredo. Tá? Slide com o texto. Análises. Estática. Verifica o código sem tentar executá-lo. Verificação rápida na lista branca. Termo em destaque. Filtragem. Verifique com antivírus diferente e verifique se eles retornam o mesmo resultado com nome diferente. Termo em destaque. Remoção por partes. Remova a parte correta dos arquivos como lixo para identificar melhor o vírus. Termo em destaque. Análise de código. Verificar o código binário para entender se é um executável. Termo em destaque. Desmontagem. Verificar se o bytecode mostra algo em comum. Bom, as análises para proteção contra mal envolve análise estática, né, verificar o código sem tentar executá-lo, né, é mais rápido que na lista branca, né, fazer filtragem, tá, remoção por partes, fazer análise de código, né, verificar o código binário para entender se ele é executável ou não, né, e desmontagem, verificar todo o bytecode daquele arquivo. Né. Slide com o texto. Análises. Dinâmica. Verificar a execução de códigos em uma sandbox virtual. Termo em destaque. Monitorar. Alterações de arquivo, alterações no registro, processos e threads, porta de comunicação. E pode ser feita de forma dinâmica também, que é verificar a execução de códigos, né, em um ambiente virtual, né, totalmente isolado, né, fazer monitoração, alteração de arquivo, alteração no registro, processos e threads. Tá? Isso que eu queria discutir com vocês, né, é um conteúdo bastante grande, né, de informações sobre softwares maliciosos. Né. Slide com as referências. 1. Fascículo Códigos Maliciosos, disponível em cartilha.cert.br. 2. Introdução à Segurança de Computadores, Michael T. Goodrich e Roberto Tamassia. 3. www.cs.purdue.edu. CS 526, Information Security. E caso você tenha necessidade de saber mais, eu sugiro que você consulte o texto base da semana. Até mais, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br